Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de Geografia. Nós vamos acompanhar a leitura na página número 91. Nós vamos falar hoje sobre os instrumentos de localização e orientação. Vamos lá? Existem duas opções para nos orientar: por meio de instrumentos ou por meios de astros. Se estivermos sem equipamentos, é possível nos orientar por meio de alguns astros. Os astros sempre tiveram um papel importante na orientação dos seres humanos. Ao longo da história, o Sol, a Lua e as estrelas foram os primeiros referenciais para a orientação do ser humano. Apesar de não ser preciso, esse tipo de recurso pode ser bem aproveitado dependendo da ocasião. Os instrumentos, por sua vez, foram criados para substituir a orientação pelos astros e tornar o processo de localização e orientação mais rápido e preciso. Virando a página, continuando. Os mapas. Os mapas são imagens codificadas que representam uma determinada realidade. Eles não reproduzem fielmente o espaço, mas selecionam e representam alguns de seus aspectos por meio de um sistema de símbolo para identificá-los. Os mapas são utilizados tanto para a nossa localização quanto para a nossa orientação no espaço. A cartografia é a área do conhecimento que trata da concepção e da produção dos mapas. As partes de um mapa. Os mapas são instrumentos utilizados para representar um determinado local no espaço, mostrando não só a localização, mas as características selecionadas sobre o lugar em que estão. Para compreendermos as informações apresentadas em um mapa, precisamos saber lê-lo. Assim, para facilitar a leitura e transmitir corretamente as informações, precisamos conhecer as partes que compõem o mapa. Os 4 elementos principais que formam um mapa são: título, indica o tema ou assunto do mapa. É a primeira coisa que uma pessoa deve observar ao ler um mapa. Legenda é a explicação dos símbolos presentes no mapa. Escala é a proporção matemática entre a área real e a sua representação no mapa. Norte ou rosa dos ventos indica os pontos cardeais necessários para que o leitor saiba a posição da área representada no mapa. Observe o mapa abaixo. Neste caso, optou-se por utilizar o norte. Então, vamos observar o mapa. Então, nós temos o título do mapa, certo? O título do mapa é Brasil e Regiões. Depois nós temos a escala, olha aqui, a escala, o norte, que aqui não foi rosa dos ventos, foi norte, certo? E a legenda. Então, o que é a legenda? A legenda está separando, identificando, através das cores, qual região do Brasil. O norte representa o verde, o nordeste o amarelo,
o lilás, sudeste, o laranja, sul e o rosa, centro-oeste. Depois nós temos, por estes círculos, capital do país, capital do estado. As linhas representam limite do país e limite do estado. Então, todas essas informações nós temos na legenda, certo? Continuando na página 93. Vamos lá? Curiosidade. Os mapas surgiram antes mesmo da invenção escrita. Eles eram confeccionados para mostrar as áreas onde havia caça e pesca ou marcar um caminho para casa. No tempo das cavernas, os mapas eram utilizados como registros de deslocamentos, representando os pontos de referência, matas, rios, pedras e etc., por meio de desenhos. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos cardeais. Os pontos cardeais. Os pontos cardeais são os principais pontos de referência para a localização na superfície terrestre. Esses pontos de localização estão relacionados com a posição do Sol. O Sol aparece todas as manhãs, aproximadamente no mesmo lado do horizonte, e se põe ao entardecer ao lado oposto, no lado oposto. A direção onde o Sol nasce chama-se nascente ou leste. A direção onde o Sol se põe é o oponente ou oeste. Por meio dos pontos cardeais, é possível saber a localização correta do lugar e da posição que você ocupa no espaço. Por isso, são utilizados em diversos instrumentos de localização e orientação. São 4 os pontos cardeais: norte, N, sul, S, leste, L e oeste, O. O Sol nascente. Então, vamos observar a imagem. Ela está aqui com a posição onde tem todos os lados, leste, sul, norte e oeste, onde o Sol está aqui no lado leste, então ele está nascendo. Quando for ao entardecer, ele vai estar no lado oposto, o oeste. A rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ou rosa náutica, é o desenho que serve de instrumento para a navegação geográfica, sendo utilizada para auxiliar na localização de determinado corpo ou objeto em relação a outro. Ela aparece no mostrador de bússolas, em mapas, plantas, maquetes e etc. Sua utilização é extremamente comum nos sistemas de navegação, tanto antigos quanto atuais. Uma rosa dos ventos é composta pelos pontos cardeais e pelos pontos colaterais, que são as diferentes orientações indicadas pelas diferentes direções. Então, aqui é a imagem da rosa dos ventos. Como vimos, os pontos cardeais são leste, L, oeste, O, olha aqui, leste, oeste, norte e sul. Norte aqui e sul aqui. Já os pontos colaterais, que são formados pela composição dos pontos cardeais, são nordeste,
que é o NE, noroeste, que é o NO, aqui, sudeste, que é o SE, aqui, e o sudoeste, que é este daqui. A rosa dos ventos está presente em todos os mapas. Uma rosa dos ventos é completa e é composta por 32 pontos. Os pontos cardeais e seus 28 pontos intermediários. Ao lado, observamos uma rosa dos ventos formada apenas pelos pontos cardeais e colaterais. Agora vamos falar sobre a bússola. Vamos lá. A bússola. A bússola é um dos primeiros instrumentos utilizados para a orientação geográfica criados pelo ser humano. É um instrumento que permite encontrar ou determinar direções. Consiste num ponteiro magnetizado livre para se alinhar de maneira precisa com o campo magnético da Terra. A bússola indica uma direção de referência, o norte. A bússola foi de grande importância nas navegações, servindo como principal ferramenta de orientação geográfica dos navegadores. Então, aqui nós temos o desenho, uma foto da bússola. Ela é um instrumento metálico e possui a agulha. A agulha da bússola sempre aponta para o polo norte magnético da Terra. Então, olha aqui. Então, esta é a bússola. Agora, vamos falar sobre o GPS. O GPS é a sigla em inglês para Global Position System, que em português significa Sistema de Posicionamento Global. O GPS é uma tecnologia de localização e orientação por satélite. O sistema de GPS funciona a partir de um conjunto de 24 satélites que circundam a Terra e que enviam sinais. A troca de sinais entre os satélites e o aparelho receptor determina a posição e, com a ajuda de alguns mapas de cidades, orienta quantos caminhos que você pode percorrer para chegar ao local desejado. Além de ser um instrumento popular, muito utilizado pelos motoristas, a grande vantagem do GPS, além da precisão, é informar a posição geográfica de qualquer ponto do planeta. O aparelho GPS mostrando a posição e o caminho desejado. Então, aqui vocês devem conhecer já esse instrumento de localização, que é o mais utilizado nos dias de hoje, pois tem tanto em celular, os carros, então é o que mais é utilizado pelos motoristas, né, nos dias de hoje. Ele se tornou muito popular pela facilidade de termos ele no celular. Então, aqui mostra a localização e a voz vai indicando o local onde deve percorrermos do local que estamos querendo chegar. Então, esse é o GPS. Vamos agora para as atividades.